que vai trazer esse alimento sacrossanto, manhã de Santa Ceia, consagração a Deus. Fala segundo a necessidade da tua igreja nesta manhã. Eu já te peço, te agradeço no teu excelso, magnífico nome de Jesus. Amém. Pastor Sérgio. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, em ato reverente à palavra de Deus, abra sua Bíblia no Salmos de número 107, versículos 28 e 29. Você bem breve agora, que após aqui o culto tem uma reunião com o grupo do Extrema, aí os equipantes que vão ministrar o curso, me ajudar a ministrar o curso. Salmo 107, 29, quem achou? Salmos número 107, verso 28, quem achou? Diz assim: então clamam ao Senhor na sua angústia, Ele os livrará das suas ou dificuldades. 29. Faz cessar a tormenta, acalma as suas ondas. Em outra versão, Ele faz cessar a tempestade. Antes de se sentar, para o seu irmão assim: a mensagem de hoje tem por tema: Deus vai te dar vitória na tempestade. Olha para outra pessoa e fala para ela: Deus vai te dar vitória na tempestade. Diga para outra pessoa: Deus vai nos dar vitórias na tempestade. Se assenta dando glória para Jesus. Igreja, o que é uma tempestade? É uma agitação atmosférica, onde tem raios, trovões, ventos, é uma tormenta. O que é tempestade? Uma agitação atmosférica, que tem ventos, raios, trovões, granizo, algo assustador. Glória a Deus! E existe também tempestades que não são causadas pela natureza, mas que existem também em nossa vida. Talvez eu tenha dito: eu estou passando por uma tempestade, ou eu venci uma tempestade. Então eu queria falar com a igreja, citar apenas 3 tipos de tempestades que nós estamos sujeitos a passar no dia a dia. Vocês me ouvem bem, pessoal? A natureza, quando dá uma tempestade, é uma agitação atmosférica, raio, trovão, granizo e algo assustador. Mas temos também tempestades em nossa vida que não são causadas pela natureza. Você me entende bem? Eu quero falar aqui sobre 3 tempestades que acontecem na nossa vida. A primeira, a tempestade que nós criamos. A segunda tempestade, a que prova a nossa fé. E a terceira, a tempestade de nível espiritual. Tem tempestade que nós criamos, sim ou não? E eu posso citar um exemplo: Jonas. Jonas recebe uma ordem de Deus: vai pregar na cidade de Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Então tem tempestade que eu crio por meio da minha desobediência. Fala para o teu irmão: há tempestades que sobrevêm
sobre a nossa vida devido à nossa desobediência. Aí eu preciso discernir se a tempestade que eu estou passando é espiritual, é para provar minha fé, ou se eu criei essa tempestade devido à minha desobediência a Deus. Pergunta para o teu irmão: você tem o dom do discernimento? O que é o discernimento? É você ter um bom senso e saber separar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. É você distinguir a situação que você está vivendo. E Jonas trouxe uma tempestade para a vida dele só. Fala assim: vai doer, vai arder, mas vai curar. O desobediente, ele traz tempestade para ele e para que os cercam. Jonas pagou a passagem, entrou no barco na desobediência, sim ou não? Em alto mar teve a tempestade, sim ou não? Somente Jonas foi afetado? Todos que estavam no barco passaram pela tempestade devido à desobediência de uma única pessoa. Então tem tempestade que a gente cria tempestade. Qual foi a solução que eles acharam? Jogar as cargas no mar. Resolveu o problema? Por que não resolveu? Porque não houve discernimento naquele momento. Você não entendeu? Enquanto você não detectar a origem da tempestade, você vai botar fora o que não é para jogar fora. Você vai se desfazer do que não é para se desfazer. Isso já ocorreu na sua vida? Você botar para fora alguém da sua vida ou algo e não era aquilo o motivador da tempestade? Porque você não teve o discernimento. O capitão do navio jogou as bagagens fora. Ele pensou: vou aliviar o navio, que a probabilidade de ele afundar vai ser menor. Resolveu o problema? O capitão foi dar uma volta lá no navio e achou o problema lá do porão. Fala assim para o teu irmão: muitas das vezes o problema não está fora, está dentro do porão. Só que enquanto a gente se colocar na condição de vítima, a tempestade não vai cessar. Numa tempestade, ou você sai como vítima, ou você soluciona e sai mais forte. O que a igreja prefere? Sair como vítima ou sair mais forte? Então, discernimento. Acha o problema que está motivando essa tempestade na sua vida. A de Jonas foi o quê? A desobediência. Depois que ele foi jogado no mar, acabou a tempestade. Ou seja, detectou o motivo da tempestade, ela cessou. Alguém tem esse negócio? Qual é a tempestade que você está vivendo e que você está criando na sua vida? Agora também discerne aí o que é tempestade e o que é brisa. Olha o que nós vemos agora. Faz cessar a tormenta, acalma as suas ondas. O que você está vivendo é tempestade ou é brisa? Porque tem pessoas que estão vivendo a brisa e maximiza a situação e acha que uma tempestade não é. Exemplo: pastor, vou sair da igreja. Por quê? Os irmãos fizeram cara feia para mim. Isso é tempestade ou é brisa? Brisa.
pastor, vou sair da igreja que eu discuti com o irmão fulano de tal. Isso é tempestade ou isso é brisa? É brisa, irmãos. Mas a pessoa se coloca na condição de vítima. Olha, eu estou passando uma luta, um vento. Mas é brisa. E se eu não discernir isso, eu fico na condição de vítima e nunca resolvo o problema. Agora, o que é tempestade? Vou dar alguns exemplos hipoteticamente. Tempestade, câncer. É uma tempestade? Abala a saúde psicológica, emocional, família, trabalho, é tempestade? Tempestade. A morte de um ente querido é tempestade? Tempestade. Então temos que discernir o que é brisa e o que é tempestade. Alguém me entende, irmãos? E se eu conseguir detectar isso junto com vocês, a gente vai saber encarar os problemas de menor maneira. Então, se você hoje vive uma tempestade, tenha discernimento. Se você criou essa tempestade, se criou, procura aonde está o Jonas e joga no mar. A segunda tempestade que nós podemos viver é a que vem para provar a nossa fé. Diga, tem tempestade que vem para provar a nossa fé. Mateus capítulo 14, verso 28. Quem pode abrir lá, irmãos? Ministério de Deus. Abre aqui, ministério. Mateus capítulo 14, verso 28 ao 30. Quem pode ler aqui para a gente em alto bom som? Mateus 14, verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus havia mandado eles entrar no barco. Foram para alto mar. Teve tempestade na madrugada, sim ou não? Na quarta vigília da noite, mais ou menos às 3 horas da manhã. E de repente eles viram alguém andando sobre o mar. O que eles falaram aqui, irmãos? É um fantasma. Imagina 12 discípulos barbudão dentro do barco. Ninguém pulou do barco. Pergunte por quê? Vai pular para onde? Quando viram Jesus caminhar sobre as águas, é um fantasma. E ele falou: sou eu. E Pedro disse: permita-me, Senhor, ir ter contigo. Jesus falou: venha. E o que aconteceu? Pedro começou a caminhar sobre a água igual o mestre estava fazendo. Aquela tempestade veio para provar a fé do discípulo. Pedro andou sobre a água? Sim ou não? Sim. Mas ele afundou? Qual foi o momento que Pedro afundou? Vamos para o texto? Ele afundou quando reparou no vento e teve medo. Irmão, Pedro afundou quando reparou o vento e teve medo. Você não entendeu? Você está de frente com o Mestre Jesus. Ele manda você vir. O pau pode estar quebrando. O Mestre mandou vir. Você tem que ir. O que ele fez? O vento, tempestade, que medo.
que eu não vivo a fé, eu afundo. Todas as vezes que eu nego a fé, eu afundo. Aquele vento não foi causado por desobediência, ele veio somente para provar a fé. Mais ou menos assim, eu estou 3 anos e meio com esses 12 barbudão, estou ensinando a fé para eles. Então chegou o momento daquilo que eu ensinei, ver se eles colocam em prática. Depois se visu, você está na igreja direto, aprendendo teoria. A teoria chegou uma hora que a teoria tem que virar o quê? Prática. Por isso que os cursos da igreja te levam da teoria para quê? Para prática, para operacional, para ação. 12 andaram com Cristo, morrendo de medo, mas teve um que pelo menos se arriscou. E quem foi? Pedro. Mesmo que ele afundou, mas ele andou. E o seu nome está registrado na história, porque ele ouviu a voz do Mestre e caminhou sobre as águas. O vento está passando nesse momento é de desobediência ou está provando a sua fé? Deu para discernir aí? Finaliza agora, terceiro vento. É o vento de cunho espiritual. Abra sua Bíblia. Mateus 8, verso 23 e 24. Irmão, eu estou em jejum, né? Mas olha, esse calor aí está normal, só para cada um. Eu estou cansado, irmão. A semana toda na batalha. Ontem o casamento abençoado. Perdemos 2 quilos naquele calorzinho abençoado. Madrugada com uma criança para mim essa noite. Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Diga, tempestade na vida espiritual. Diga, tempestade na vida espiritual. Mateus 8, 23 e 24. Quem pode ler para a gente? Mateus 8, 23 e 24. Outro ministro aqui. Mateus 8, 23 e 24. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Amém, igreja? Tem tempestade que é de cunho espiritual. Não entendi, pastor. Você vai entender agora. Nas outras tempestades, Deus mandou que se acalmasse a tempestade, sim ou não? Nessa aqui, em Marcos, está mais definido. Essa tempestade, ele não mandou acalmar, ele repreendeu. Nada da Bíblia passa desapercebido. Tem tempestade que ele mandou acalmar. E tem outra que ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Que tem tempestade que é causada por demônios. Então ele teve que repreender. Porque aquela tempestade, os demônios causaram ela porque quando ele chegasse no destino, haveria a libertação de quem? Do endemoniado gadareno. Quando os filhos de Jó morreram, veio aquela tempestade. Quem causou aquela tempestade? Satanás. Então tem tempestade que é de ordem espiritual. Porque o inferno sabe, se você chegar do outro lado, tem coisa grande para você. Então ele causa uma tempestade para você pular do barco de viagem. Deus está falando para a igreja. Tem tempestade que é de cunho espiritual, porque o diabo sabe o que está reservado para mim e para você.
mas eu tenho que discernir estas tempestades. Se eu sou o causador, eu vou descer e me alinhar com Deus. Se é para provar a minha fé e o mestre chamou, eu vou manter a marcha. Se de ordem espiritual, opa, tem coisa grande para mim. Igreja, se Deus te colocasse numa prova e te dissesse que tu ia receber depois da prova, ficaria fácil demais, não é isso? Olha, meu servo, minha serva, tu vai passar por essa prova, mas fica tranquilo, vou te dar isso aqui lá na frente, tá bom? É assim? Ele permite, mas não te fala. Mas tenha certeza que se é tempestade espiritual, é que tem coisa boa para acontecer. Tem gente que vai ser liberta, vai ser curada, tem porta aberta para chegar, algo vai acontecer. Você entende isso, irmãos? Quem pode abrir primeira carta de João, capítulo 3, verso 8? Quem pode abrir? Lá nas epístolas, primeira carta de João 3, verso 8. Quem pode ler para a gente, pastor Silas? Lá atrás, no Apocalipse. Tiago Isaac, primeira carta de Pedro 3, 8. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Primeira carta de João 3, 8. É muita letrinha, né? Isso, 3, 8. Amém? Quem comete o pecado e do diabo, porque o diabo peca desde o princípio para o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Somente a parte B. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer. Fala para o teu irmão, está na tempestade? Mantenha a fé, porque Deus vai desfazer as obras do diabo. Fala para teu irmão, quando vem a tempestade, seja águia, encare a tempestade. Alguém está, por que os nossos cursos têm a águia como símbolo? A águia, ela não tem a tempestade, ela encara a tempestade. Todas as aves, quando vê a tempestade, procuram o quê? Abrigo, se esconde. E a águia? Meu irmão, a águia vai para dentro da tempestade. E aqui eu finalizo. Alguém já viu uma águia levantando voo? Alguém já viu? Olha que detalhe. Antes dela levantar o voo, primeiro ela faz o quê? Abaixa a cabeça. Para depois levantar o voo. Está na tempestade? Abaixa a cabeça. Abaixou a cabeça, falou com Deus? Encara a tempestade. E que Deus abençoe a igreja. Que nós possamos fazer a diferença. Encara a tempestade. Nessa manhã tem alguém no nosso meio que nessa manhã quer aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Dê um sinal com a mão. Quem se afastou de Deus e hoje quer voltar para Jesus. Alguém? Deus abençoe a igreja. Pastor Silas.